Ah, parece que está ao vivo. Não sei se está ao vivo. Se tiver alguém por aí, dê um oi para confirmar se a gente está, se já estamos ao vivo. Então, hoje, quinta-feira, dia 24, foi o dia que nós escolhemos, eu e a minha convidada, escolhemos para falar a respeito do autoconhecimento. Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar para dar um oi, boa noite. Quem está por aí? Boa noite. Tudo bem? Que delícia. Então, hoje eu vou estar aqui com a Maria Alice. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, né? Psicóloga junguiana. E nós vamos trocar aqui um pouco a respeito do que vem a ser o autoconhecimento. Oi, Priscila, boa noite, que delícia, o pessoal chegando já, daqui a pouco a Maria Alice vai entrar. Eu vou falar um pouco para vocês, então, a respeito do que a gente vai tratar aqui, né? Todo mundo ouve falar muito a respeito do autoconhecimento, que é necessário autoconhecimento, né? Mas às vezes a gente para pensar, mas o que é o autoconhecimento? Em que momento da vida, né? Eu tô me autoconhecendo? Ou o que eu preciso fazer, né, para me autoconhecer? E para quê? Né? Para que serve o autoconhecimento? Então, essas serão perguntas que nós vamos estar aqui tratando, conversando, eu e a Maria Alice, e vocês podem fazer perguntas também. Mandem ali convite para o pessoal, né? Boa noite, Lucimar. Manda convite aí para o pessoal. Ó, a Maria Alice já está chegando. Então, gente, assim, vai ser um bate-papo bem descontraído, informal. A Maria Alice, ela, além de psicóloga e junguiana, ela também é uma amante da filosofia, né? Ela é uma apaixonada por filosofia. E nós vamos perguntar e querer saber dela se de repente isso ajudou no seu caminho de autoconhecimento, né? Eu vou querer saber e garanto que vocês também vão querer saber muito a respeito. Eu e a Maria Alice nos conhecemos num curso maravilhoso, foi um final de semana muito intenso, onde nós estávamos tendo o tema do evento era o arquétipo feminino através da Maria Madalena. E foi um encontro assim incrível. E aí eu, lá num dos intervalos, estava por lá e a gente começou a conversar. E aí já convidei para participar do grupo Mulheres Compartilham, que ela veio, ela participou, né, deu uma grande contribuição lá no dia, lá do nosso encontro. E a gente está aí até hoje num contato, né, muito bom, numa troca deliciosa que a gente vai continuar. Eu vou ver aqui onde é que ela está e vou convidar a Maria Alice para participar. Daqui a pouco ela entra aí. Então, gente, foi, né? Vocês vão ver. Ela é uma mulher incrível, tem uma experiência enriquecedora. Entrou! Boa noite! Olá, boa Tudo noite a bem? todos. Tudo bem, tudo bem. Boa noite a Já tem o todos. pessoal chegando aí. Tudo Oh, de a bom. Fê! Boa noite, Fê! Boa noite! Então, Maria Alice, eu já estava aqui te apresentando, falei um pouquinho, né? Falei que tu é psicóloga e que nos conhecemos lá no evento de Maria Madalena, que foi lindo, né? Não tem como esquecer aquele evento, foi Uhum. maravilhoso. E que tu és uma amante da filosofia também. Achou? E É. aí, boa noite. Olá, Fê entrando.
E aí a gente pode começar a conversar enquanto o pessoal vai entrando aí Ok. e falando, né, Maria Alice, a tua trajetória, de repente, né? Tudo Como é que bem. Vou foi dar para o uma. pessoal ir conhecendo mais aí? Eu não posso me estender muito pela quantidade de anos que eu vivi, senão nós vamos ficar muitas horas. Mas eu vou pegar então só, eu vou pegar só dois pontos, né? Que são os pontos que você abordou, que seria então o porquê da filosofia e depois o caminho caminhar para a psicologia, né? Eu entrei na filosofia com 22 anos, num período muito difícil aqui no Brasil, que era um período de repressão, né, muita repressão. E quem ia para áreas de humanas provavelmente sempre tinha problemas, né? Então eu consegui ficar na faculdade até praticamente o oitavo semestre, faltavam ainda 2 semestres, mas estava muito difícil de continuar porque a gente não podia se manifestar, a gente ficava estudando, era muito trancado. E aí eu resolvi sair. Mas dentro da faculdade, dentro da área, eu descobri a psicologia e falei, um dia eu vou fazer psicologia. Ali foi uma paixão até pelo Jung, logo de cara, foi paixão mesmo. E eu fui para a psicologia depois, nos 30 anos, né? Bem depois, praticamente, quase 10 anos depois. E meu caminho sempre foi pelo Jung, até porque é uma identificação muito grande, né, que eu tive. Ele falava sobre o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, e aquilo foi gerando em mim uma vontade cada vez maior. Mas eu sempre tive uma atração sobre comportamento humano, né? Eu lembro que tinha a Veja, né? Eu ia direto primeiro no comportamento, depois eu ia ver o resto, né? Então, o comportamento humano sempre me atraiu e eu comecei a ir por esse caminho, né, da Eu te psicologia. Então, eu falei, sou. eu te falei que eu fiz psicologia? Não falou. Olha só, vou revelar aqui, vou revelar aqui. Tá Antes disso, revelando. Antes disso, eu só queria lembrar o pessoal para fazer perguntas, pode participar, façam perguntas. Sim, sim. Eu prometo que eu vou tentar ler aqui as perguntas todas e enviem o aviãozinho ali, né? Aquele aviãozinho que é compartilhar com quem, com amigos, enfim, com quem você acha que vai ter uma contribuição ou que vai dar uma contribuição grande aqui para o nosso bate-papo. Hum, Então, Maria Alice, eu fiz psicologia porque eu sempre fui apaixonada por psicologia, né? Na verdade, uhum. era a minha, o meu sonho era fazer psicologia desde muito cedo. E quando eu morei em Foz do Iguaçu, a gente descobriu que estava aberta, e aquela época era a época do Mercosul, a Universidade Nacional del Paraguai. Del E aí Paraguai? E aí a gente foi, nós fizemos lá o cursídio e continuamos assim um ano só. Só um dos brasileiros, dos meus colegas, é que, olha, Cadica, o Léo, oi Léo, Ah, aluno, olha só que lindo! De cara nova, decorações entrou, ó, bastante gente aqui já assistindo. Então eu comecei lá, né? Mas aí não deu por causa da distância, enfim, aquela época uhum. era tudo muito mais complicado para nós lá em Foz, né? Hoje Foz do Iguaçu tá outra coisa, outro mundo. E Sim. aí eu tive que parar, mas foi uma experiência e tanto. Outra hora eu te conto os Ok. pormenores. Essa área é minha paixão e meu amor de alma. Então, saiu da paixão, foi para o amor de alma, não tem mais como retornar. Coisa boa, né? Então é isso. Uhum. Hum. E já entrando nesse assunto, tu acha que o autoconhecimento tem a ver com isso também? Quer dizer, com a busca da satisfação pessoal? Ou o autoconhecimento traz, ou ele revela? Qual é o papel do autoconhecimento nesse sentido? O que que tu acha? Bom, o autoconhecimento, eu digo que tem dois pontos, né? Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, ai meu Deus, é bom até a gente não se conhecer demais, porque quando a gente se conhece demais tem muita coisa que a gente não aguenta, né? Então eu acho que aí a gente tem que administrar.
Mas antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de salientar que a gente, essa coisa de, antes de entrar no autoconhecimento, a gente tem uma trajetória de vida desde o nascimento, né? Então, que é uma trajetória mais ou menos direcionada, que é, é até uma necessidade mesmo que a gente tenha essas direções. Então, a gente tem uma direção familiar, que a gente começa a aprender o sim e o não, o que a gente deve fazer ou não. E nessa trajetória de sim e não, a gente vai formatando algumas coisas dentro da gente, né? Desde muito pequenininho. Então, eu preciso agradar o outro para ser amado. Ou, né, tem as crianças que podem dar um pouquinho mais de trabalho, né, que são um pouquinho mais, a gente chama de crianças rebeldes, mas que muitas vezes, desde pequena, já demonstram alguma coisa diferenciada, né, que Sim. não vai ser tão fácil ser trabalhado naquela parte assim de, eu diria, formatação, e por que não dizer até domesticação. Esse termo é um pouco pesado, mas é necessário também isso. Porque senão a criança vai sair muito, sabe, não tendo seus limites, né? Que hoje, aliás, é um ponto mais central, é exatamente a falta de limites. Parece que houve Uhum. uma inversão, acho que eu vou fazer aqui um item assim, houve uma inversão. Antes, a criança fazia o que o pai queria, a mãe queria, para agradar. Hoje, os pais parece que estão querendo agradar aos filhos, né? É. Então, hoje, no momento atual, está muito complicado. Parece que existe Muitas uma compensação, né? Existe aquela questão da falta compensação. do tempo que os pais dão, Aham. né? Os filhos, e Aí, aí querem compensar liberando, né? isso, não, chega em casa, os dois do trabalho e tal, então a criança pode tudo, né? Então a gente precisa também tomar um pouco de cuidado, porque isso também vai, lá na frente, vai haver um problema mais sério, né? Uhum. Então, esse caminhar pela vida, né? Depois a gente vai indo, vai para a escola também. Hoje as crianças vão para a escola muito pequenininhos, às vezes Uhum. praticamente de meses, já vão também estar dentro de regras, né? E conforme você vai crescendo, você vai observando o que realmente me serve e o que não me serve, né? E aí começa o conflito, que às vezes aquilo que não me serve também faz parte de uma sociabilização. Que aí vem então Uhum. a rebeldia, então vem aí as pessoas já classificam, não, adolescente rebelde, hoje tem desde criança rebelde. A criança já se Uhum. manifesta muito rápido, porque a Isso. gente vai ter que entrar no mundo da tecnologia, a tecnologia acelerou todo esse processo, né? Pois é, Hoje eu ia está te perguntar invertido. justamente isso, porque eu vejo, né, eu tenho uma sobrinha de 9 anos e uma filhada de 5. Até a mãe dela tá aí, a minha prima, e tá assistindo. E eu ia te perguntar justamente isso, porque a gente vê o quanto a tecnologia tá sendo influência para eles desde cedo, né? Eles Uhum, têm aquele desejo, aquele ímpeto já pelo tecnológico desde muito cedo. Isso sim. influencia? Influencia, porque assim, ó, o que que ocorre? Pode estar havendo nesse momento uma inversão de valores, né? Então, lá atrás, os pais ensinavam os filhos, né? Mostravam valores, mostravam situações, e iam Sim. orientando. Hoje, os filhos pegam um celular e muitas vezes os filhos estão ensinando os pais, né? Uhum. Só que essa criança ou esse adolescente, lógico, ele está estruturalmente mais formado para a tecnologia e emocionalmente mais distante, Sim. né? Da parte mais Distante humana, dele mesmo. assim, dele Uhum. mesmo. Ele não Isso. está em contato com essa parte humana. Porque o que, que dá o contato da parte humana? É o humano com o humano, Sim. né? E hoje as pessoas, eu observo muito, eu ia muito para São Paulo, ia cada 3 meses para São Paulo, e eu comecei a perceber, eu fiquei viajando mais ou menos uns 5 anos, né? Foi exatamente quando eu perdi meu pai, aí eu
eu ia visitar minha mãe a cada 3 meses. Cada 3 meses eu estava indo para São Paulo. Eu percebi nesses 5 anos, né, como todo psicólogo ficou observando muito, a diferença que estava no aeroporto, por exemplo. Né? Todo De repente mundo, eu me assustei assim, que ultimamente eu olhava todo mundo no celular. E sim. eu lembro que uma vez eu vi uma criança, o casal no celular e a criança indo para lá, para lá, para cá, caindo e tal, e eu fiquei observando a criança, né? Então, comecei a ver a diferença realmente que existe. Eu costumo dizer assim, não é que hoje é pior do que antes, não, é diferente. Diferente. Acho que a gente tem que aceitar, existe uma evolução tremenda com essa tecnologia. Acredito eu que nos últimos, eu estou com 70, então assim, ó, acho que nos últimos 30, 40 anos, é uma É, evolução de 300 a 400 anos, se a gente for fazer a é, nível da evolução humana, tá? Da evolução de mundo, por exemplo. Não humana, mas a evolução de mundo. Então, a gente tem que aceitar esse fato. Com isso, as pessoas elas vão ficando cada vez mais fora da sua individuação, que Jung isso, chama, né? Ele como exatamente. indivíduo, né? Ele começa a ficar desconectado desse indivíduo. Ele começa a ficar absorvendo muito do externo. O Tu externo sabe começa a que comandar ele. às vezes a gente Desculpa. fica um pouco, fica passado, né? Fica abobalhado olhando algumas cenas, algumas atitudes de pessoas adultas, né? Com relação a tudo, com relação ao mundo. Outro dia nós estávamos num café na rua, né? Nas mesinhas, na cafeteria. E aí chega um rapaz de carro, né, um carro bonito, desses novos aí, que eu não sei que marca que era, e a gente ouve um barulho grande, assim, aí eu peguei, eu fui, e aí nós olhamos, né, para o carro, o menino estava jogando a latinha de, não sei se era cerveja, se era refrigerante, pela janela do carro dele, tu entende? E aquilo a gente fica pensando, e o que que isso tem a ver com autoconhecimento, né? Já vou explicar. Porque para mim, nesse olhar que eu tenho como terapeuta integrativo, eu vejo que nós, seres humanos, somos parte do todo. Nós somos Uhum, a natureza está em nós estamos na natureza. E essa desconexão que aconteceu aí nesse tempo, nessa trajetória uhum, toda aí, é que fez esse rompimento e faz a pessoa, o ser humano, se achar alheio. Quer dizer, eu posso jogar lixo, eu posso jogar sim. latinha, eu posso poluir, eu posso. E não tô nem aí porque não faz parte de mim, não sou eu. Uhum, Já começa por aí, né? A uhum, falta de conhecimento e de autoconhecimento uhum, que a pessoa deixa de ter, né, noção uhum, daquilo. Fora a educação, se a gente for falar, né, aqui das convenções aí de comunidade, de sociedade. Mas eu estou falando aqui quanto ser. As pessoas esquecem isso. uhum, Tu não concorda? E uhum, aí tem a questão, porque a tecnologia, ela é ótima. Está uhum. possibilitando a gente fazer aqui esse bate-papo, ver esse pessoal Sim. lindo que tá chegando aqui, a minha amiga Keilinha, a Rose é lá da Cadica também, acho que a Rose fez Sim, contigo sim, das mulheres que correm com lobos. Oi, e Rose. a Roseli Danin, que também é psicóloga. Aham. Temos aqui o Endre, boa noite, Endre, Abel, Nani, ai, querida, trabalhou comigo lá em São Paulo, lá na OAB de São Paulo, gente, olha só que legal. Então, gente, esse papo de hoje a gente está falando aqui, o tema central é sobre autoconhecimento, né? E a Maria Alice e eu vamos conversar aqui um tantinho com vocês para ver se a gente descobre como chegar ao autoconhecimento. Então era Ah, bom. isso que eu estava querendo te dizer, que as pessoas se desconectam, né, Uhum. muito. E aí veio a tecnologia, que era para ajudar, né? É para ajudar, né? É para ajudar. Imaginamos É. para É, conectar, eu acho. Aham. informar.
A tecnologia não é, ela não só ajuda, como ela conecta. Eu acho que é bem essa a parte mais forte da tecnologia, né? Então, assim, o ponto é a gente saber usar essa tecnologia com Isso. sabedoria, né? Aliás, como tudo na vida, né? A gente tem que ir buscando a Uhum. sabedoria de como a gente vai usar, como a gente vai fazer com isso. Mas quando você diz da pessoa estar desconectado, é realmente essa desconexão com a natureza, sabe? Começa a ficar aí, né? Até aproveitando até um gancho da natureza, que eu falo assim, a gente está saindo do outono, está entrando na primavera, né? Então a primavera é o olhar para fora, né? Isso, é o O, o, desabrochar. in- o inverno e o outono é olhar para dentro. Quer dizer, quando a gente olha a natureza também como um ser humano trabalhando, o calor é o amor, é a coisa do. Sabe? São as fases que é do ser Exatamente. humano, né? Então, as Agora tu quatro está falando, fases. tá Oi. falando aí da aula da medicina tradicional chinesa aí. Sim, bom, aliás é uma área que eu acabei chegando no contato até pelo doutor Antônio, né? E quando ele fez aquela palestra, e realmente é maravilhoso porque você entra em Começa a conexão entender. com a natureza, começa a É. entender, né, essa natureza. Então, eu vejo assim, que para você chegar no autoconhecimento, é uma coisa que não tem idade, eu costumo dizer. Tem pessoas assim que às vezes aparecem buscando alguma coisa. Mas eu não, nessa idade, de repente eu quero ver isso. Não tem idade, sabe? Isso. Tem umas colocações de um que diz assim: tu pode estar no leito de morte, se tu descobriu por que que você veio naquele momento, chegou a tempo, né? É, eu Chegou a também já tempo de ouvi. saber. Eu já Então ouvi é uma que coisa. até o último suspiro a gente ainda aprende e ainda. Está aprendendo. E aí eu sou muito socrática aí, volto para minha paixão também pela filosofia, que é eu só sei que nada sei. Se você entrar Isso. com isso na tua vida, né, tu vai ver que a verdade é só tua e não de ninguém mais, né? Às vezes a pessoa quer impor a sua verdade ao Isso. outro. Não. Quando você vai por esse caminho, principalmente a filosofia te leva muito para isso, a verdade é tua. E uma das coisas que eu acho mais belas quando você tem um contato com esse autoconhecimento é aceitar o outro do jeito que ele é, né? Muito E importante isso. muitas vezes, quem tem esse conhecimento maior, assim, de saber quem a gente é, quando o outro não consegue te entender, às vezes tu tenta até te explicar mais, abre um pouco a tua alma, não para o outro te entender, mas para o outro acolher você como você é, né? E eu acho que a gente, cada vez que a gente vai buscando isso, a gente vai cada vez mais, eu digo assim, quanto mais para dentro você vai, mais para fora você consegue É isso aí. trabalhar e lidar, É um né? Então, paradoxo, né? é um paradoxo, mas é um Mas paradoxo, é caminho, né? Não, não... é um paradoxo de vida, né? E E tem às outra. vezes, oi, desculpa. Pois não, pode falar. Pode Não, não, falar. pode. Continua na tua linha ali, eu sou Não, convidada, que às vezes eu é, me disparo. eu queria fazer o gancho ali que tu falou, né? Que agora eu perdi, As duas ficaram perdidas, perdi, vamos nos achar. perdi o Tá, fio da meada. tá, então Ah, vamos lá, vou sim, retomar. Ah, o autoconhecimento não é só, ele não basta só se autoconhecer, né? Isso eu aprendi não faz muito tempo, assim, aham, até a duras penas. Não basta só se autoconhecer, né? Tu tem que aprender a se aceitar, né? Porque uhum, tu quer é, muitas coisas, porque muita gente foge, né? Porque aham, dói, não tem isso, dói. não é um olhar às vezes que dói, né? Uhum. Eu digo assim, que você só cresce realmente quando você entra em contato com essa dor, porque quando a gente vê que aquilo que a gente está fazendo, né? Eu cheguei num ponto assim, a minha alma vai me cutucando no ponto da alma, eu já faço até assim toda vez. Fui pelo coração, cheguei na alma. Quando a minha alma começa a cutucar, daqui a pouco ela dá uma explosãozinha, fala, ó, faz alguma coisa, entendeu?
E eu, como dentro da linha junguiana, né? Aí vai para sonhos, né? Tu tá ali fazendo uma coisa que a tua alma não está aceitando. E essa experiência da alma não aceitar e você insistir às vezes, porque essa situação é boa para ti, porque tem isso também. Tem Tem. situações que tem dois lados, como tudo na Hum, vida. Tem um uhum, lado que é bom e tem um lado que não é muito recomendável, não é legal, mas tu continua insistindo. Mas hum. tem um momento que a alma não aguenta. Aí ela vai com um sonho e te mostra, e aí aí tu fala, não, então tá, tudo bem. Eu vou dizer não para essa situação, sair dela, né? Porque eu tenho que acalmar a minha alma. Isso é autoconhecimento, é aquilo que tu diz, aí dá dor. Porque muitas vezes a gente renuncia a situações que tem um lado bom, mas tem um lado que é muito pesado para você continuar nessa situação. E muitas vezes as pessoas, quando vêm para a terapia, elas vêm exatamente por esse lado, né? Tem um lado do sofrimento e tem um lado que, ao mesmo tempo, lhe dá coisas boas, né? É aquela coisa, tem algumas dores que te dão compensações, né? E aí é difícil largar, Ah, é né? muito difícil. E isso é bem complicado e a gente tem muito isso e a gente não percebe, É, né? Então, desde laços, desde condições mesmo, atitudes que tu toma, te geram dor, mas tu não larga, tu não sai dali, tu não sai daquele lugar, né? Por é, quê? Porque é confortável, né? Se tu sempre, sair, porque vai tem o lado compensatório, que a gente chama, né? E compensatório. aí é muito difícil da pessoa sair. Então ela É, fica naquela situação até poder se fortalecer, né? Ou sair ou não. Até dentro de terapia, tu também às vezes está atendendo a pessoa e fala assim, olha, se você não consegue sair e consegue conviver com esse desconforto, eu nunca chamo de dor, né? Eu chamo de conforto ou desconforto para até não ficar tão para não pesado, pesar. né? Uhum. Porque dor, não. Se tu consegue ficar nesse desconforto, quando a gente fica num desconforto consciente, né? Fica mais tranquilo, tá real, tu tá vivenciando aquilo que tá na Sim, realidade. Tu não entra numa fantasia, né? Porque o sim. duro é quando a pessoa, não, mas a pessoa vai mudar, não, mas eu vou fazer de tudo para que ele me enxergue, ou ele ou ela, porque não tanto faz um ou outro, né? Isso é mais complicado, né? É. Olha só, a minha amiga Keilinha tá falando dói sim, e o Léo tá perguntando possíveis vícios também? Aí agora, olha, Léo, vício é uma das coisas mais complicadas, porque o vício ele abrange vários campos, sabe? Vários. Ele vai abranger tanto na parte de alimentação, tanto na parte No emocional, emocional, tanto né? emocional nos vícios é muito mais complicado para você não diria quebrar esses vícios. Mas o caminho, vou falar então especificamente para o Léo que falou dos vícios. Como é que a gente sai então de uma situação de vícios, né? Nós temos duas mentes. A mente, né, concreta. Outro dia eu vi uma frase que é a mente mente, A tá? mente mente. Eu falei, tá bem interessante, eu acho que ela mente mesmo de vez em quando, porque às vezes a gente coloca coisas na mente que a gente gostaria de ter, né? Como é que se sai dos vícios, né? Quando a gente consegue dar um passo para o que chamo de uma mente abstrata, tá? Não sei, pode ser que as pessoas estejam pela primeira vez ouvindo falar disso, que eu também descobri há pouco tempo, lá nas minhas pesquisas, procurando almas, procurando mente e tal, eu descobri. Alguns chamam de alma, outros chamam de mente. Então, o que é essa mente ou alma? A alma, quando você já está num outro olhar, abstrata. É quando essa mente concreta, né, ela consegue chegar próxima dessa mente abstrata, que é exatamente assim tu sai. A mente concreta vai sair ao encontro do coração.
tá? E o coração vai fazer o caminho para ir para a alma. Então, eu vou colocar assim: a mente concreta vai para essa mente abstrata e consegue achar aquele divino que a gente sabe que nós somos, na verdade, divinos, fazendo uma experiência humana, ela entra em contato. Aí, Léo, os vícios podem acabar, que é exatamente entrar em contato com essa alma. Essa alma nos direciona. Quanto Bem mais mais próxima a gente profundo. estiver, é mais profundo. Quanto mais próxima eu estiver de quem eu sou, né? O que é esse quem eu sou? Eu costumo dizer assim, a minha fala tem que estar muito próxima do meu pensamento e tem que estar muito próxima da minha ação. Gente, é Isso. muito difícil isso. É muito difícil. Eu diria que é um exercício diário, né, Alice? Diário, É diário. diário. Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, não, se eu falar isso que eu estou pensando, o outro não vai me compreender, então eu vou pelo lado que ele pode aceitar. Mas eu não falei aquilo que eu pensei. Eu falo aquilo que o outro quer ouvir. Sim. E isso, eu diria assim, nós mulheres que entramos por esse campo muito mais da emoção, é que nós ficamos na maior parte do tempo muito caladas É, e é, sempre dizendo o que o outro quer ouvir. que o outro quer Mas ouvir. nós somos muito novinhas ainda na emancipação. Nós vamos chegar lá, ó. Vamos Olha chegando lá, só, vamos chegando. a Vivi está aqui também. Boa noite, Vivi. Ela está colocando que acredito que quando nós nos sentimos desconfortáveis ou consideramos doloridos, manter alguma situação e persistir, não dá para ler o resto aqui. Aqui não está Persistir pode aparecendo. ser insegurança ou comodidade, por vantagem. Ah, sim. É aquela situação que a pessoa fica ali porque é cômodo, né? É cômodo para Sim, ela, de alguma forma, né? Algum retorno a pessoa tem, né? é. E aí isso, Essa. Desculpa, pode falar. pode falar, deu um timezinho aí. Pode falar, Maria Alice. Uhum. Não, é que essa acomodação que ela está dizendo acontece muito, porque é muito difícil de você mexer em algo, né, que tá ali adormecido, que eu chamo, né? E aí as pessoas, tem aquele termo, ditado popular, vão empurrando com a barriga, sabe? Vão empurrando. Só que aí tem uma hora que você tem que optar, sabe? O que que tu quer da sua vida, né? O que que tu quer para a tua vida? Eu acho que é E, essa. e muitas vezes é nesse momento de crise que acontece a virada, né? Que daí a Sim. gente consegue se autoconhecer, porque eu, por exemplo, em várias fases da minha vida onde eu estava em crise, que foi que me impulsionou, que me A levou para o buscar. autoconhecimento, É. né? E o último foi que eu comecei a fazer a psicoterapia, Uhum. que foi o grande passo e a grande virada. Eu digo que aquela minha experiência parece uma vida passada, nem parece nessa. Aham. Ela foi ruim pela escolha que eu fiz, mas ao mesmo tempo ela me trouxe de volta para mim mesma, porque foi sofrendo, foi tendo uma dor aí com relação a relacionamento, enfim, Uhum. numa cidade onde não era minha, né, onde não tinha gente a, da minha família, né, não tinha ninguém lá Uhum. conhecido, mas tinha os amigos que eu fiz, família, enfim, que eu fiz, que deixei lá. Mas isso me proporcionou, sim, a minha virada, né, Uhum. proporcionou eu entrar para dentro de mim de novo. É. Eu acredito que as pessoas, elas normalmente buscam quando eu falo, as coisas ocorrem e a gente se perde. Quando a gente se perde, vocês vão rir agora, mas a gente se acha depois, se a gente for buscar. Caixa. Tem que se perder, tem que ficar muito perdido. Eu digo que quanto mais no fundo do poço a pessoa chega, é Melhor ali é. que ali que vai melhorar. Não adianta, não adianta, né? Então, às vezes, tu tem que estar naquele caos, né? Que você vai formando, né?
É você que vai formando esse caos dentro de ti. E esse caos vai te levar para alguma coisa, né? Para algum ponto. Porque tu pode estar numa situação de insatisfação, pode ser perda, né? Eu digo que nada é por acaso, acabei de receber hoje, né, enquanto estava até aguardando há pouco tempo, mais ou menos umas 5 horas da tarde, recebi uma live que foi até do padre Fábio de Mello, Hum, do que ele enfrentou, e eu achei sim. muito interessante, porque exatamente o que eu ia falar aqui, que até eu conversei com essa minha amiga que mandou, falou, nossa, o que tu me mandou dele é mais ou menos esboço que eu fiz, por favor, né? Que é aquela coisa das pessoas não fecharem ciclos, né? Então, Sim. assim, ó, há uma morte na família, a pessoa vai deixando, vai levando, não mexe naquilo, deixa de lado. Há uma separação, não, eu sou forte, eu enfrento, não mexe naquilo, vai deixando de lado. Há a morte de um filho, também vão deixando de lado. Mas Então, essas. isso tem a ver, Oi. né, Marilis, com a falta do olhar para o que é natural, porque É, existe a vida, morte e vida, né, que a gente estuda é. aí no Mulheres É, é, mas, Lobos, mas natureza, a gente tem esse olhar que tu está falando do natural quando você já tem uma situação com mais essência, com uma consistência maior dentro de ti. Mas a maioria das pessoas não. Aí não, elas sim, acumulam. Então tem uma situação e eu passo por cima, aí tem outra eu passo por cima. E isso daí, cada vez que vai acumulando, ou perdas, ou seja lá o que for, sabe? Separações também que não estão muito claras, porque isso entra numa parte, aí entra a depressão, entra uma série de coisas, é, tá? Eu acho que quanto mais quando tu entra em contato contigo, existe a situação. Eu estou entrando em algo que eu sei que pode não dar certo para mim, mas quando tu tem uma consciência maior do teu eu, tu entra mais consciente nisso. sim, Consciente até do que pode não dar certo, hum, entendeu? Isso uhum, daí é uma coisa muito legal até, é engraçado, você fala, vou entrar numa coisa que eu sei que pode não dar certo. Tá, mas eu quero ver essa experiência, como é que eu estou me portando dentro dessa coisa nova que está aparecendo. Tudo sim, que passa pela nossa vida, tudo que passa pela nossa vida, ela não passa em vão. Algo eu tenho que aprender com aquilo, uhum. né? Eu Olha o que a acho que Roseli está falando aqui. Ela está falando que essa tua fala é muito importante, porque muitas pessoas passam pela terapia, começam a mexer nas coisas, nas situações, né, que causa dor profunda, e aí pica a mula, correm, some, correm. desaparece. Eu também passo É, por isso nas práticas integrativas, quer dizer, é, a- aquela situação toda ali, eu trabalho com aromaterapia, eu trabalho com reiki, e mexe muito, né? A sim, maioria emoção, né? a pessoa está fazendo uma psicoterapia com uma psicóloga, né? Tá sendo acompanhada ou por um psicanalista, e aí a pessoa some. Batata, isso É, acontece eu, muito. eu costumo até dizer assim, para o paciente, logo nas primeiras sessões, assim, depois de um certo tempo, eu falo, olha, vai chegar uma hora que tu vai querer correr daqui, tá? Só cuida, te Eu tentei, observa. eu tentei Que fugir da nessa, que nessa hora que tu vai querer correr daqui, é exatamente o ponto que é você o tem que quando, mexer. É. pois é. Eu costumo já dar esse alerta. Eu acho que a gente tem que dar esse alerta, porque aí a Uhum. pessoa vai vendo e vai se conhecendo. Pô, pera um pouquinho, né? E muitas vezes eu recebi, lógico, todos esses anos de trabalho, eu recebi pacientes que chegavam, oi, tudo bem, e tal, como é que tu tá? Eu não queria vir aqui, eu não queria estar aqui, não. Tá, e por que vieste, né? Então, algum Te motivo está mais obrigaram, forte para né? tu vir, né? Porque há algo dentro dele. E eu acho que é importante também a pessoa saber que vai ter um momento que ela vai querer fugir mesmo, porque não é Uhum. fácil. Dentro da linha junguiana, a gente, sim, ó, o primeiro Jung mostra para gente, e esse é o trabalho que eu faço, cada ser é um ser único. Ele não é catalogado. A pessoa não vai chegar ali, eu vou classificar, ou eu vou colocar. Não, é uma história única, é um ser único, e quem vai me direcionar para a terapia, não, quem vai direcionar a terapia não sou eu, é o paciente. E ele mesmo dizia,
Se o profissional acha que ele tem o poder da terapia, ele pode esquecer. Quem tem o poder de direcionar a terapia é o paciente. É E por isso aí que eu gosto dessa aqui. você vai caminhando junto com o paciente. É a alma dele trabalhando, a tua alma junto com ele. Lógico, você tem a técnica, você tem a forma de dar o apontamento, mas quem vai despertar é ele. E é ele que te Ele direciona, né? Então, eu me apaixonei por essa linha, tu até brincou comigo, qual foi a tua trajetória? Eu ainda brinquei contigo, ela vai abrir. Olha, Cíntia, eu não tenho trajetória, eu entrei na psicologia junguiana e fiquei lá direto, né? Só absorvendo e cada vez eu estou vendo mais coisas, né? e Hoje é eu vou até falar uma maravilhoso. frase, E eu vou vem falar muito. até uma frase, eu vou falar uma frase dele agora que eu achei que é muito nossa aqui, né? Que, aliás, não é uma frase, estava numa parte de um livro dele, que ele fala assim, ó, o homem do século XX, que é uma, lógico, ele estava falando muito mais do século XX, que o XXI entrou agora, é um esbanjador. E o que ele vai esbanjar daqui para frente vai ser exatamente seu lado espiritual. Olha o que o homem, que o homem falou, né? Quando eu li isso daí, que está no meio de um livro, sabe que tu pega, você acaba, meu Deus, essa frase eu não vi isso aí lá atrás, e estou vendo, vi agora, né? Então, tu vê, uma pessoa que lá de trás, que está enxergando o que está acontecendo hoje, que a gente tem que Anteviu, tomar né? muito cuidado, ele antevê, ele viu, esse conhece o ser humano, ele vai A chegar no percepção. momento, a percepção, né? Então, eu só posso ser apaixonada pela área, né? Eu também eu tenho uma quedinha por Jung. E eu descobri que era bem por isso que tu está falando, né? É essa visão que ele traz integral do ser humano, do indivíduo, que é difícil a gente encontrar por aí no que a gente chama de ciência quadradinha, né? Uhum, Da newtoniana e sim. cartesiana, né? Uhum. Então, ó, a Rose está falando que fez sessões de terapia contigo, simplesmente Ah, maravilhosa. Ah, eu ai, me sei que entregando. é maravilhoso. Ah, Alice, vamos falar um pouquinho então, claro, permeando aí esse universo do autoconhecimento, e depois eu tenho uma outra pergunta para te fazer nesse sentido também, mas eu queria saber de ti como que a filosofia se encaixa nisso tudo. Tu acredita que a filosofia ela pode te direcionar para o autoconhecimento? Ela serve como uma ferramenta? eu vejo a filosofia como a base, né? Porque, na verdade, a psicologia é filha da filosofia. E eu gostei muito do Siddhartha Ribeiro, que é um ele é um Sim, cientista também gosto. especializado no cérebro, e ele diz bem essas palavras, né? Que então a filosofia é a mãe, a psicologia é a filha e a ciência é a neta, né? Então, então não tem. Aliás, ele faz um livro que agora me fugiu o título dele, que até já encomendei para uma amiga minha, que ele fala exatamente sobre sonhos, né? Aí Ah, eu eu vi vi esse a livro. live dele, eu falei, ah, meu Deus, eu preciso desse livro. Lá vai a devoradora de livros outra vez, né? Mas assim, voltando. Então, assim, a filosofia realmente é a base da vida, né? Eu acho que quando a gente vai vendo, tu vai vendo a filosofia, tu vai te apaixonando. E eu já disse na outra live, até com a Cadi, que eu acho que a gente tem hoje acesso à filosofia, coisa que não se tinha antigamente. E quem tirou realmente a filosofia do quadradinho fechado, né? Porque era um quadradinho meio fechado, então só centros acadêmicos, e aí aquilo ficava muito fechado. E foram, né? Eu brinquei os três mosqueteiros, que são quatro, né? Que é o Carnal, o Cortella, o Pondé e o Clóvis, né? Clóvis, né? Então, e a gente vê que eles trouxeram a filosofia para os momentos atuais. E agora, com essa história da epidemia, eu vou brincar com o tempo, está bombando. Eu não sei nem se já foi atualizado melhor, bombando, mas está bombando. Tu vai no YouTube e tu vai ver lá os caras falando de É, filosofia, uma linguagem de acesso, com tudo. isso. Então, assim,
Tem um filósofo que é o primeiro, Epiteto, né, que traz a filosofia, que tem um livro também, Viver é uma Arte. Parece que ele está esgotado, só se encontra em sebo, se a gente pode encontrar. E realmente, então ali está toda a parte da arte de viver. E a arte de viver não tem outro caminho, é você entrar em contato contigo, é o Delphi dizendo, conhece a ti mesmo. É entrando em contato que tu vai ficando preenchido, tu não precisa do outro para te preencher, né? Tu Isso. percebe? Não, você não afasta o outro. As pessoas acham que quando você se conhece a si mesmo, está inteiro, parece que tu vira uma egoísta. Não é Existem isso. Tu não muitas precisa. crenças aí, né, Maria Alice, que É, realmente tu nós não precisa. mulheres precisamos romper, né? Que Uhum. justamente isso do servir, do estar sempre à À disposição, disposição. de Isso. você ter que começar pelo outro ao invés de você Uhum. mesma. Se você começar por você mesma, você é egoísta. E isso a nossa É. sociedade soube fazer muito bem, lapidando a mulher desta forma, Eu né? acho que houve uma desqualificação do feminino, que não é de agora, e olha, eu acredito assim, nós temos 100 anos praticamente de começo de movimento, é de 100 anos para cá, É, começo de movimento. Uma coisa mais forte é de 1960 para cá, sim. né? Então é novíssimo, se a gente for analisar, é novíssimo, né? Então as mulheres realmente foi uma desqualificação, acredito por um medo, né? Um medo até do patriarcado mesmo, né? Então, quando as mulheres tinham a intuição, né? Porque então o caminho daquilo que eu estava falando da mente concreta para abstrata, quando tu chega na mente abstrata, te leva para a intuição e te leva para o divino. E a Sim. mulher captou isso porque a mulher tem a intuição dentro dela. Aí a Eu, mulher ia para o mato, pegava os matinhos, conversava com a natureza, com a folhinha. Essa folha serve para isso, essa flor serve para aquilo. Tu imagina os homens olhando, elas fazendo os caldeirões, que não tinha rabinho de rato, não tinha aranha, não. Era fazendo as suas curas. tu E sabe quando da a onde cura. que surgiu, tu sabe da onde que surgiu a lenda da vassoura de bruxa, delas voarem na vassoura? Sabe da Não, onde que pode me sai? contar. Não, eu adoro, mas muita coisa sai da minha cabeça. Vamos É lá. um Vamos trocar aqui. momento curiosidade agora, tá? Aham. Saiu da seguinte situação. Elas então se reuniam sempre escondidas, né? Porque tinha Sim, essa sempre coisa muito escondido. olhando, quer dizer, as mulheres não podiam isso, não podiam aquilo. E para que ninguém visse aonde elas iam se reunir e as ervas que elas levavam para lá, elas faziam uma vassoura, aquelas vassouras de piaçava, sabe? Pegava e Eram as emendava ervas. todas lá, fingiam que estavam varrendo, quando ninguém olhava, elas tinham um Aham. esconderijo, meio que um túnelzinho, pegava e sumia. Aí o pessoal Aham. olhava, ué, a mulher estava ali agora, há pouco eu vi a mulher ali Aham. varrendo. Aí começou a Aham. criar essa história de que ela tinha aquela vassoura e aí ela voava, porque ela sumiu de uma hora para outra. Então era Sim. assim que elas se reuniam. Então, agora tu imagina, tudo feito muito escondido, né? Então não podia ser revelado. E aí o que ocorre? O que também não é revelado pode ser visto pela forma que eu quero ver, né? E aí vou fazer uma conexão, que agora eu vou fazer até uma interpretação, que eu gostei do que tu falaste agora. Então, assim, se eu não me revelo, como é que o outro vai saber quem eu sou, né? Então, assim, eu não é só a relação a dois, é relação de amigos também. A gente Sim. tem amigos de alma também, né? Vou fazer uma brincadeira agora aqui com a Lucimar, que a Lucimar está aqui. A Lucimar falou, ai, Alice, eu não vou poder ficar tal. Aí eu falei assim, comecei a gelar. Eu comecei a ser eu. Eu resolvi o ponto para ela ficar aqui, entendeu? Isso daí permite que eu não faça assim, não, eu não posso. Não, eu comecei a ser eu nessa hora. Agora eu já estou aprendendo direitinho como é que entra, tá? Porque eu me Isso. apavorei. Então, mostrar aquilo que eu sou, né? Ajuda, né? Para alguém
isso mesmo. que é, sabe, que tá, eu chamo assim, ó, Lucimar, amizade de alma, né? Amizade de alma é isso, você mostrar que é amizade. Sim, você vai expor. Aí você vai numa relação de família. Se o filho não pode expor para os pais e os pais não podem expor para os filhos, fica tudo mascarado. Aí cada um vai ficar com a sua forma de olhar essa verdade. Sim. E aí não se encaixa, não fala, não tentam resolver a situação. Imagina num relacionamento a dois, que vão, E eu sempre aí costumo dizer, fica tudo assim são, entalado, né? Aí sim, dá são duas malas. tireoide, a pessoa não fala, Isso. E tireoide, vai entalando. Aí chega uma hora, né, que assim, quando você tem uma relação a dois, são duas malinhas chegando com valores diferentes. E aí, vamos abrir essas malas ou não vamos abrir? Vamos conversar sobre ou não vamos conversar? Que a conversa cabe. Se não existe o medo, é aí que tem que ver, né? Porque o medo às vezes faz. Ah, eu tenho medo do que a pessoa possa pensar, né? Então, por exemplo, se eu cheguei aqui, eu fiquei com medo realmente. Não, eu não. A segunda live que eu estou fazendo, por favor, como é que eu vou ficar sozinha, né? Isso é muito legal tu poder expressar, né? claro. Depois eu pedi um monte de desculpa, mas na hora eu falei o que eu estava sentindo, né? Então eu acho que isso tem que ser permitido para a gente. É, Eu acho que é isso para qualquer pessoa, independente de pessoa, sexo, a pessoa tanto gênero, tem que estar dentro dela, independente de sexo, de gênero, tem que estar dentro dela isso, né? por Então isso que eu é acho que é importante isso aí. olhar para as crianças, né, Maria Alice? É, Porque hoje são as mais. é a criança de hoje, né? Então a Aham, gente precisa ter esse acompanhamento, esse olhar, né? De que é um ser uhum, humano ali que está expressando, sim, as suas personalidade, enfim, e está em desenvolvimento, né? E as pessoas, sim. muitas vezes, o pai, a mãe, não se conhece. Uhum, Como é que ela vai é, desenvolver um filho, uhum, é né? isso. E aí aí começam as confusões, e aí o pessoal fala assim: ai, tu conhece algum psicólogo para atender criança? E eu digo sempre assim: olha, eu conheço, mas eu acho que quem tem que ser atendido não é a criança, é os pais. A verdade é Eu boa. sempre digo isso. Eu sempre digo isso. Mesmo quando eu trabalhei com criança, eu parei de trabalhar com criança, até porque criança exige muito da gente, né? A gente senta no chão. Aí chega uma hora que daqui a pouco eu ia pedir para a criança, me ajuda a levantar. Não, pera um pouquinho, eu tenho que parar agora, porque a criança exige muita observação, né? Qualquer ato, ela não pode não falar, mas ela expressa muito mais na ação. Então, mas eu realmente trazia os pais, olha, não é a criança, é realmente o fruto, né? Sim, Porque, lógico que depois tem que ser tratado quando está na fase de adolescência, aí sim. Mas quando é criança, normalmente o conflito está mais entre os adultos, paz. tá? Maria Alice, É. a gente está quase acabando, tu acredita? Tu Ai, não acredita? acredito que foi tão rápido. O pessoal está chegando aqui, a minha amiga Thaís está aqui, linda amiga de adolescência, a gente aprontou horrores. Ela está dizendo aqui que voltou no tempo, só porque eu falei das bruxas. A gente tem cada história, Maria Alice. É, eu acho que vamos ver outro assunto. Para a gente encerrar aqui, deixar para o pessoal algo legal sobre o autoconhecimento, eu gostaria de dar uma dica para a pessoa chegar nesse autoconhecimento e gostaria que tu desse a tua dica, quanto Sim, Maria disse, tá? tá. Para mim, o que deu muito resultado na minha vida e continua dando muito resultado é eu meditar. A meditação me Uhum, faz voltar para dentro, faz eu me alinhar, né, o meu coração uhum, e mente. E esse alinhamento é que a gente tem que buscar sempre, ao meu ver, né? E não tem outra saída, gente. É o autoconhecimento que liberta mesmo, a gente precisa se aceitar, a gente precisa ver os erros do passado como um aprendizado e subir e evoluir para que não ocorram uhum. novamente. E tu, Tá. Maria, qual é a tua dica?
Pois é, meu caminho não é meditar, porque eu sou muito movida a movimentos, Ah, né? mas eu sou, Então, eu sou isso. Mas a meditação me então, ajuda. mas eu acho que assim, ó, é uma coisa que eu já tentei meditar, tá? Já tentei várias vezes. Tanto é, eu fiz yoga há 8 anos, né? Então, aquele momentinho de você ficar ali relaxado, e hoje eu acabei fazendo yoga também de manhã, aqueles 8 minutinhos, aqueles 5 minutinhos eu relaxo. Agora, Sim. essa coisa da meditação não é o meu caminho. Meu caminho sempre foi me observar. Esse sempre foi meu caminho, me observar muito, né? E nessa observação, o que eu pude nesse caminhar, todo esse período, todos esses anos que eu já vivia, são muitas vivências, muita experiência, muita coisa já superada, muita coisa que eu aprendi e coisas que eu reaprendi e estou aprendendo ainda. O que me faz ver assim? Primeiro, o que me deixa olhar para dentro de mim muito é exatamente o que eu sinto com relação a alguma coisa externa, né? Isso não tem a ver com a profissão, porque senão eu ficaria louca, ouvindo um monte de história e Sim, ficar ali. sim. Não. A profissão é uma, as pessoas é bem separado, né? Então, ali depois eu saio do E é consultório, falando. aí fica lá dentro e sai a Alice. Aí eu tiro até o Maria, que vai sair a Alice. Então, a Alice, assim, ó, o que me fez entrar em contato comigo, né? Foi exatamente essa busca dessa situação, que eu sabia que tinha algo mais dentro de mim, sem ser um coração, que a intuição veio muito cedo para mim, e eu fui por esse caminho, coração, a alma, e ali eu vi que assim, ó, quando chega na alma, o único sentimento que chega é o amor, entendeu? A alma é amor. Não tem, se chegou na alma, se não chegou na alma, ainda não é amor. É isso aí. Porque quando chega no amor, quando chega na alma, independente da situação que ocorre externamente, se ela está na alma, aquele sentimento de amor não vai mudar. Mas Ele é vai isso que permanecer ali. Maria Alice, é para isso que a gente está aqui, né? O ser humano, Isso. ele esquece que ele é ser humano, né? E o sentido da vida, o sentido de nós estarmos aqui é o amor. O resto foi É, criado aqui. O é. medo foi criado aqui. Eu acho que também aquele o pessoal fala assim, eu acho que a vida, para mim, assim, ó, a vida não é o caos, sabe? Que às vezes as pessoas falam, essa vida é cheia de tal. Não, não é o caos. Eu costumo dizer que a vida é o cosmos, sabe? Se você entrar em contato com esse universo, começa a entrar em contato com esse universo, te abre para o universo, te abre para a intuição. Eu preciso de. Olha, as coisas acontecem. Acontece assim, que nem essa live que me chegou do Padre Rafa. Nossa, ele falando de fechamento de círculo, de quanto ele passou por cima das dores e tudo. Acabou de chegar um pouquinho antes da live. Isso não é à toa. É Não isso é? que eu observo. Eu E, observo muito o que vai acontecendo comigo. Isso e, me leva para esse autoconhecimento. Eu acho que quanto mais a gente olhar, mais. e Quanto é, mais para dentro, mais para fora. e é porque Eu você acho que é está isso. alinhada, né? Se você está alinhada, olha só, já está quase encerrando. Se encerrar, gente, muito Encerrando. obrigada pela presença de todos. Maria Alice Eu também. também agradeço. Vai conversando, porque às vezes passa um pouquinho, né? Sim, eu agradeço. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão presentes, tá? Espero que a gente continue, todas essas pessoas que estavam presentes também busquem, continuem buscando. E não parem a busca do caminho, tá? A gente tem um caminho, então a gente tem que percorrer esse caminho e olhando o que acontece ao redor desse caminho. E acolher. Eu fico pensando muito, né? O que que vem antes, o que que vem primeiro, né? E eu acho que tudo faz parte, né? O caminho faz parte, né? São as nossas experiências, 28 segundos restantes. Eles não colocavam, acho agora estão colocando, para já dar uma atenção. Gente, muito obrigada. Mas foi lindo, Obrigada a obrigada, todos. Maria Alice, Obrigada. pelo teu tempo, pela tua sabedoria, né? Maria Alice, Imagina, não, foi uma troca, foi uma troca. eu vou deixar
o Instagram da Maria Alice no vídeo, que vai ficar no IGTV, vou baixá-la no YouTube.